Iniciando mais um Conversando com Economistas, o nosso convidado de hoje é especial, é Felipe Salto. Ele que é economista, consultor econômico e ex-secretário da Fazenda de São Paulo. Felipe, seja muito bem-vindo, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui no nosso Conversando com Economistas. Prazer é meu, quero aproveitar para cumprimentar o Conselho Regional de Economia, a TV Economistas também, um prazer estar aqui com vocês e obrigado pelo convite. Para a gente é uma satisfação imensa te receber e bater um papo hoje, aí te inspirar para você que está nos acompanhando, entender como foram as escolhas do Felipe em fazer economia, sobre a trajetória profissional dele nessa profissão tão emblemática. Então, para a gente começar, o de praxe, né? O pessoal tem muita curiosidade de saber a escolha em fazer economia, por que você escolheu fazer o curso de Ciências Econômicas, se teve alguma inspiração, Felipe? Olha, eu sou do interior de São Paulo, né? Laranjal Paulista, que é uma cidade pequena. Eu nasci em São Paulo, mas fui criado lá. E lá eu já gostava muito no colégio de matemática, sempre gostei de matemática. E minha família falava, tem que fazer engenharia, porque quem gosta de exatas tem que ir por esse caminho. Mas depois, principalmente no colegial, no ensino médio, eu fui percebendo que gostava também de escrever, de política, de história. E aí comecei a pesquisar, e não sei se ainda existe isso hoje, mas na minha época tinha o Guia do Estudante. E lá tinha as profissões, tinha um resumo do que era a profissão, às vezes entrevistas e tal. E ali eu vi a profissão de economista e me chamou muita atenção, porque parecia, né, aos meus olhos lá de 16, 17 anos, que era de fato uma profissão que uniria tudo isso, né? Não só exatas, matemática, cálculo e tudo, mas também a parte social, uma ciência social aplicada, que é o que é a economia. Então, eu decidi ir por esse caminho. Eu cheguei a prestar, na maior parte dos vestibulares, eu prestei engenharia, mas prestei economia na Fundação Getúlio Vargas, fui aprovado e decidi vir para São Paulo para fazer o curso, que foi muito bom, né? Aprendi muito, acho que as expectativas foram atendidas e a FGV, especialmente, eu sempre aproveito para elogiar porque é um curso de excelência, né? E o professor Yoshiaki Nakano, que agora recentemente deixou a diretoria, foi uma figura para mim muito especial, porque ele foi também secretário da Fazenda no período do governador Mário Covas, de 95 a 2001, e para mim sempre foi uma inspiração. E ele muito generoso, eu com 18, 19 anos ia lá na porta da sala dele, batia, conversava, ele contava as histórias do período dele no governo. Isso para mim foi muito importante, porque serviu também de inspiração, e não só a formação que eu tive lá, que foi muito boa, e eu sou muito grato à Fundação Getúlio Vargas, mas os conselhos que eu tive do Nakano e de outros professores, e depois eu tive a sorte também, quando fui secretário, aí 17 anos depois de ter começado a FGV, em 2022, de homenagear o professor Nakano, e ele ainda era muito lembrado naquele período, e era interessante que nos corredores um servidor, um auditor fiscal, um procurador sempre citava a gestão lá do Nakano e do Mário Covas. Eu falei, bom, então nada mais justo do que fazer uma homenagem. E foi muito interessante, porque logo que eu entrei na FGV, ele levou a minha turma de graduação, né, em Ciências Econômicas para conhecer o prédio da Secretaria da Fazenda, que fica aqui no centro também. Nós estamos gravando aqui no centro, onde fica a sede do Corecon. E a fazenda também é lá, aqui, é na Rangel Pestana, ali perto da Catedral da Sé, para quem não é de São Paulo e está nos vendo, né, se localizar. E aquilo ficou muito marcado, né? Eu falei, um dia eu vou ser secretário também da fazenda, e deu certo. Que bom, né? A gente já vai entrar na sua gestão, né? Na época que você foi secretário da Fazenda. Tirando sua dúvida sobre o guia de profissão, ainda existe, tá? O COFECON tem um guia de profissão que, juntamente com o Corecon São Paulo, a gente disponibiliza esse guia, principalmente para os estudantes, em feira de profissionais. Então, a gente tem esse guia que ele é um complemento que fala das profissões, sobre o que é o economista, sobre o que faz e os diversos campos. Então, é bom saber que naquela época tinha e continua ainda sendo oferecido aqui pelo sistema COFECON Corecons. Agora falando um pouquinho aí da sua gestão como secretário da Fazenda, você assumiu
no governo do Rodrigo Garcia, não é isso? E a sua gestão ela foi construída em dois pilares: responsabilidade fiscal e responsabilidade social. E pesquisando sobre sua vida, sobre o que você já falou, a sua vocação ela era voltada para a área pública com especialidade em política fiscal. Queria que você falasse um pouquinho da época que você assumiu a secretaria e sobre essas duas frentes, esses dois pilares aí da responsabilidade fiscal e social. Na Fundação Getúlio Vargas a gente teve uma formação bastante plural, muito intensa na parte quantitativa, cálculo, estatística, econometria, mas também na parte humana. E a FGV tem uma questão que é sempre muito presente nos discursos do próprio presidente Carlos Ivan, que é o presidente da FGV, os professores e tudo, que é o desenvolvimento nacional, que no fundo é a missão do economista. Mesmo quando o economista está no setor privado, ele tem que pensar como a atividade dele vai ajudar a desenvolver o país, a melhorar a vida das pessoas. Já tinha isso lá antes de entrar para a faculdade e foi reforçado no período desses 4 anos que eu fiz a graduação na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Economia de São Paulo. E quando chegou no último ano, o professor Nakano falou: olha, eu já sei que você não quer ir para o mercado financeiro, você quer ir para o setor público, mas eu acho que você devia primeiro ir aprender a ser economista na prática. Trabalha numa consultoria. Aí que eu prestei o processo para Tendências Consultoria, do ex-ministro Mailson da Nóbrega, trabalhei lá com contas públicas, porque a área de macroeconomia da consultoria, naquela época precisava de gente, estagiário, né, que eu entrei como estagiário, para essa área de análise de política fiscal, que é uma área importante da macroeconomia. E na faculdade eu já tinha me envolvido no centro de pesquisa em macroeconomia aplicada, também nessa área de contas públicas. Então, eu sempre gostei disso, gostei sempre de política também. Eu acho que a gente tem que ter essa percepção de que a gente está dentro de um contexto, de uma comunidade, de uma sociedade, e tem que dar essa colaboração. E estudar contas públicas foi muito interessante, eu comecei a ficar interessado, né, por esses temas. Aí no trabalho, também lá na Tendências, que eu fiquei de 2008 até 2014, aprendi bastante. Depois passei a ser assessor do senador José Serra. Ele foi eleito no fim de 2014, me mudei para Brasília e 2015 e 2016 fiquei com ele lá até ser indicado. Aí fui sabatinado, aprovado para exercer um mandato como diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Então, ali meio que eu consegui talvez, né, consagrar essa minha talvez vocação, né, para análise das contas públicas, e também aprendi a fazer gestão, porque aí a gente teve que tirar o órgão do zero, com o orçamento que o Senado nos deu, aprovou e nos concedeu para formar a equipe, chamar pessoas que saibam fazer projeções, né, economistas, maiormente, análises de toda sorte, da dívida pública, do déficit, da sustentabilidade, o relacionamento com a imprensa. Então, foi um período muito rico para mim, intenso também. 5 anos e 4 meses eu fiquei, o mandato era de 6 anos. E eu fiquei 5 anos e 4 meses porque aí veio o convite do então vice-governador Rodrigo Garcia. Ele era o vice-governador do governador João Dória. E ele assumiria, né, o mandato em março, abril, com a saída eventual, possível, do governador João Dória para disputar a eleição presidencial. No fim, acabou não disputando, mas aconteceu que o Rodrigo assumiu e me convidou. O secretário anterior era o Henrique Meirelles, que também foi ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, muito generoso também, me deu vários conselhos, tivemos uma boa relação antes de eu assumir e também depois. E aí foi uma experiência fascinante, porque lá na secretaria a gente tem um corpo de servidores, e isso é importante dizer, porque normalmente as pessoas demonizam os servidores públicos, tem que reduzir salário, não sei o quê, mas na verdade o Estado brasileiro tem essa sorte de ter uma burocracia permanente de elevadíssimo nível. E eu falo por São Paulo, que eu pude conhecer de perto os auditores fiscais, tive uma excelente relação com eles, inclusive com o sindicato, o Sinafresp,
a associação também dos auditores, a AFRESP, e os procuradores do Estado, que são duas carreiras muito importantes. E eu me servi muito disso, né? São pessoas que, em muitos casos, sabiam muito mais do que eu, e liderar bem é isso, é você trazer pessoas que sabem mais do que você, têm mais experiência, para você poder tomar a melhor decisão ou orientar a melhor decisão do governador, né? Foi um aprendizado grande, foi o melhor período para mim de maior realização profissional, foi essa experiência de 10 meses, acho que 10 meses de abril a dezembro, início de janeiro, lá na Cefaz. Ainda nesse campo responsabilidade fiscal, ajuste fiscal, né? Você também é colunista, né, do portal UOL, e saiu um artigo seu que fala o seguinte: é hora de todos pagarem a conta do ajuste fiscal. Nessa época que fala muito em cortar gastos, vamos equilibrar as contas, qual é a sua visão sobre o ajuste fiscal ideal para o Brasil? Tem algo ideal ou não? Você sabe que até na pergunta anterior você falou sobre a responsabilidade fiscal e a responsabilidade social. Eu usei essa alegoria quando eu assumi a Secretaria da Fazenda, eu falei isso no discurso, que tinha que combinar as duas coisas. Porque não é só fazer ajuste fiscal por fazer. O ajuste fiscal é uma atividade permanente do Estado, do município, da União, porque é como cabelo e unha. Você tem que sempre aparar e cortar, porque senão, né, fica sem controle. Então, a mesma coisa o ajuste fiscal. Você tem que observar sempre o orçamento, as despesas que estão adequadas, aquelas que não estão funcionando, evitar que eventuais quedas de arrecadação produzam déficits públicos, porque isso prejudica a sociedade. Então, isso é entender que a responsabilidade fiscal anda de mãos dadas com a responsabilidade social, porque nós só vamos ter políticas públicas melhores, em maior quantidade, sobretudo para aqueles que mais dependem do Estado brasileiro, se a gente conseguir ter essa organização permanente, esse compromisso permanente com as contas públicas. Então, quando eu escrevi esse artigo que você mencionou, agora nessa semana que nós estamos gravando aqui, em novembro, o que eu estou querendo mostrar é que todo mundo precisa dar a sua cota de colaboração. Porque, veja, hoje você tem renúncias fiscais, por exemplo, benefícios, regimes especiais, regimes diferenciados, isenções, toda sorte de desonerações, que somam, no caso da União, mais de 540 bilhões de reais. É muita coisa. E, além disso, você tem programas sociais que estão crescendo de maneira desordenada, que já não atingem mais o objetivo, como, por exemplo, o abono salarial. Então, não adianta só você escolher uma coisa para focalizar ou para apostar na hora de fazer o ajuste ou um pacote de cortes de gastos. Tem que ser algo em que todo mundo colabore e que fique claro que o objetivo de você ter contas públicas ajustadas não é um objetivo em si mesmo. É um objetivo para continuar viabilizando a atividade estatal, as políticas públicas e o atendimento por meio de serviços públicos de qualidade àqueles que mais dependem do poder público. Trazendo agora outro tema, mas também próximo a essa parte do ajuste fiscal, Felipe, vamos falar um pouquinho de reforma tributária e reforma administrativa, que são também assuntos que você vem aí falando, discutindo em eventos. Em um recente evento da classe contábil, que também tinha economistas, você trouxe a seguinte frase: a reforma administrativa coloca o país em pé rumos da política fiscal. Muitos especialistas falam que antes de uma reforma tributária, outra reforma, o país precisava de uma reforma administrativa. É isso mesmo? A administrativa é importante não por gerar economia necessariamente, porque o Estado brasileiro, ele em certo sentido é paquidérmico, né? Então você tem carreiras que já não fazem mais sentido, tem distorções, como por exemplo, carreiras que deveriam ser mais valorizadas e não são, a questão dos super salários que precisa ser combatida, salários que são às vezes chamados de vantagens, indenizações, auxílios, mas que compõem a remuneração mensal de muita gente.
e acabam ultrapassando o teto salarial, que é o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, essas coisas precisam ser organizadas. Por outro lado, isso eu vi na Secretaria da Fazenda, você tem uma dificuldade muito grande de valorizar servidores que assumem mais responsabilidades. Por exemplo, eu tinha lá um subsecretário da Receita Estadual, que é o principal cargo depois do secretário da Fazenda na estrutura da Secretaria da Fazenda de São Paulo. Era um auditor fiscal brilhante, um dos servidores mais brilhantes com quem eu já trabalhei, o Luiz Márcio de Souza, tem décadas de experiência analisando o ICMS, que é o imposto estadual, e eu não conseguia dar para ele uma remuneração maior do que um colega dele, auditor fiscal também, que eventualmente, por decisão e também legítima, estava em uma função menos importante ou assumindo menos responsabilidades ou menos riscos também, porque o subsecretário da Receita tem que assinar portarias, resoluções todo dia praticamente e responde no próprio CPF. Então, isso é para dar um exemplo de como é difícil tratar essa questão da reforma administrativa, porque não tem uma bala de prata. Ah, vamos cortar o gasto com o pessoal, ou vamos reduzir salários, ou vamos permitir demissão. Não é assim. O que precisa é ter gestão por desempenho, por resultado. E por mais que já seja uma ideia antiga essa, o Brasil ainda está atrasado nessa matéria. No governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2002, o então ministro da Administração e Reforma do Estado, o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, de quem também tive a honra de ser aluno lá no mestrado em Administração Pública e Governo na FGV também, ele conseguiu alguns avanços. Uma reforma constitucional, ficou conhecida como a reforma gerencial do Estado brasileiro, ou reforma do aparelho do Estado. Criou a carreira de gestor, que é uma carreira muito valorizada lá para Brasília, né, para o governo federal, e que o gestor, como o salário é bom, você consegue trazer pessoas bem formadas e que podem se adaptar em áreas diferentes, né? Então foi um avanço importante, a criação da Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP. Então nós estamos avançando. Agora, o que precisa discutir é se esse modelo que nós temos do RH do Estado, dos recursos humanos do Estado, se ele é eficiente ou se a gente não pode melhorar algumas coisas. E com sorte, talvez tenha alguma economia de recursos também, se a gente conseguir alongar as carreiras, reduzir um pouco os salários iniciais, prolongar a vida útil do servidor, vamos chamar assim, porque hoje em muitas carreiras ele já entra com salário alto e rapidamente chega no topo. Então não é um bom sistema de incentivos, né? Não é bom no setor privado, também não é no setor público. Então são vários detalhes e questões que não são simples. É difícil também discutir isso no Congresso, porque quando se fala em reforma administrativa, às vezes há reações de setores dos servidores, né, representativos, que têm medo que isso signifique perder vantagens ou benefícios ou coisas do tipo, mas eu acho que a melhor forma de resolver isso é com o diálogo. Aproveitando, o Felipe ele participou recentemente, em agosto, do nosso Congresso Paulista de Economia, né? Um painel que discutiu a responsabilidade fiscal também, o crescimento econômico. Aí eu gostaria de ouvir sua opinião no seguinte assunto. A partir de 2025, o Banco Central terá um novo comando, né? O Gabriel Galípolo, que é aqui de São Paulo, economista de São Paulo, é registrado aqui no Corecon São Paulo. Eu queria saber sua opinião, quais são suas expectativas em relação à taxa Selic, a controle da inflação e crescimento econômico. Olha, eu conheço o Gabriel Galípolo há bastante tempo, a gente é amigo pessoal. Ele teve um professor, o José Márcio Rego, na PUC, Pontifícia Universidade Católica em São Paulo, que também deu aula para mim na Fundação Getúlio Vargas. O Galípolo é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente fez uma amizade muito boa já por meio desse professor lá atrás, e eu acho que ele vai fazer um belo trabalho, como ele já vem fazendo na diretoria de política monetária, que é a diretoria mais importante do Banco Central depois da presidência. Então, eu entendo que ele vai ter um trabalho técnico respaldado pelos burocratas servidores do Banco Central, vai ter um olhar atento também ao mercado financeiro, à economia real, ao contexto internacional, e tende a ser uma boa gestão, acho que uma das melhores gestões. O Galípolo tem uma formação excepcional.
Eu acho que nós temos um desafio grande nesse momento no Brasil, que é equacionar a questão fiscal. Esse é o calcanhar de Aquiles, porque nós estamos com um déficit esse ano que vai ser bem menor que o do ano passado. Ano passado foi 230 bilhões de reais. Esse ano caminha para ser algo entre 60 e 70 bilhões. Talvez até um pouco menos, dependendo aí do fluxo de despesas até o final de dezembro. Já melhorou, então você tem um déficit menor, mas ainda é um déficit expressivo. E para você estabilizar a relação dívida sobre o produto interno bruto, precisa haver um superávit. Receita menos despesa maior que zero. E para fazer esse superávit tem que ter controle de gasto, tem que ter medidas que aumentem a arrecadação, e tudo isso é difícil de fazer. É um desafio que o ministro Fernando Haddad vem enfrentando, a meu ver, até aqui com sucesso, haja visto esses números que eu mencionei, mas tem também outros desafios, por exemplo, o crescimento econômico. Nós temos que crescer mais. O grande desafio do Brasil é sair da armadilha da renda média. Nós estamos ficando um país já mais velho, graças aos avanços do Sistema Único de Saúde e uma série de coisas que nós conseguimos a partir da Constituição Cidadã de 1988, só que nós não estamos ricos. Então nós ainda estamos longe do clube dos ricos. E para aumentar o bem-estar da população, para reduzir desigualdade e tudo isso, nós temos que ter mais crescimento econômico. Para isso tem que exportar mais, tem que reverter o processo de desindustrialização que já nos assola há 2 décadas pelo menos. Precisa ter uma política de juros mais civilizada, e isso depende também do reequilíbrio das contas públicas, porque não há Cristo que aguente investir com uma taxa real de juros descomunal como nós temos hoje. Então isso precisa mudar, junto com o reequilíbrio das contas do governo. Uma coisa afeta a outra, porque em economia é como você, naquele sistema de vasos comunicantes que a gente aprende na escola, e que quando você põe água aqui no primeiro, afeta todos os outros, né? Então a economia, ela tem uma endogeneidade, né, como a gente diz tecnicamente. E dado isso, o Brasil tem avançado. Nós estamos com uma taxa de desemprego baixa, abaixo de 7%. A inflação está controlada, apesar de pressões aqui e acolá. Uma inflação de 4, 4,5% não é motivo de desespero algum. Ao contrário, né, a gente tem uma inflação que desde o Plano Real, em 1994, no governo Itamar Franco, com Fernando Henrique, ministro da Fazenda, nunca mais voltou esse problema da hiperinflação. Nós resolvemos isso. E a população não aceita mais namorar com a inflação alta. Isso é uma conquista importante, assim como a transição democrática e a consolidação das instituições e das regras do jogo depois da promulgação da Constituição Cidadã. Então, essas coisas todas nos colocam num contexto em que a prioridade é o reequilíbrio das contas públicas, estabilizar a relação dívida-PIB, que hoje está se aproximando de 80% do PIB, o que preocupa. Nós temos que melhorar a política de juros, temos que aumentar as exportações, temos que ter uma indústria forte que consiga exportar mais produtos de maior valor agregado para a gente voltar a competir em pé de igualdade com países como China e outros que estão avançando muito mais rapidamente. Esperamos bons ventos, né? Felipe, a gente poderia passar aqui o tarde inteira, o dia inteiro, com diversos assuntos para você falar. Mas a gente está chegando ao fim do Conversando com Economistas. Queria que você deixasse um recado final aí, especialmente para o jovem economista, né? Para aquele jovem que está nos vendo e fala, quero ser um Felipe futuramente. E para aquele que acabou de sair da faculdade, né? Está começando agora a conhecer o mercado de trabalho, tudo bem que vem estagiando, mas iniciou agora. Qual o recado você deixa aí para essa turma? Olha, primeiro eu quero agradecer ao Corecon, ao Conselho Regional de Economia de São Paulo, ao qual eu sou afiliado também. Muito honrado pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade sempre muito boa da gente falar para você que está querendo fazer economia ou que já está iniciando a vida laboral. É bom falar porque a gente olha para a experiência e vê os erros e os acertos, mas não tem um caminho definido, né? O que eu acho que é interessante é olhar para as trajetórias dos profissionais, não só a minha, mas de outros economistas brasileiros e economistas brasileiras também, que têm se destacado
e tentar entender que a nossa profissão, ela não é em si mesmada. Ela sempre tem que estar atenta aos objetivos do país, ao que fazer para melhorar a vida das pessoas. Nós fazemos parte de uma comunidade e de uma sociedade que ainda é muito desigual. Então, eu hoje, por exemplo, estou trabalhando no mercado financeiro, que eu nunca imaginei que fosse trabalhar. Mas é um aprendizado muito interessante. A rede de contatos que a gente faz, entender o funcionamento dos mercados, por exemplo, o mercado de títulos públicos, que eu conhecia na teoria, né, estando do outro lado do balcão, como especialista em contas públicas. Então, isso tem que estar muito claro para vocês que, esteja no setor privado ou no setor público, nós fazemos parte de um contexto e é preciso sempre buscar ajudar a melhorar as condições de vida das pessoas, sobretudo aquelas que mais dependem do Estado. Então, eu aconselho vocês a entender que a economia é uma ciência muito bonita, porque a gente estuda como resolver problemas, como usar recursos que são escassos para gerar o melhor resultado possível para uma empresa, para um país, para uma família, no seu orçamento pessoal. Eu me lembro que, e aí eu termino, o professor Yoshiaki Nakano, que foi diretor da Escola de Economia de São Paulo, da FGV, onde eu estudei, ele sempre dizia para nós, lá no primeiro ano da graduação em Ciências Econômicas, que mesmo que a gente não se tornasse economista, aquele conhecimento sobre o funcionamento da economia, sobre o pensamento dos economistas, o modelo que eles têm na cabeça, oferta e demanda, como essas coisas funcionam, serviria mesmo assim para aqueles que não fossem praticar a profissão depois de formados. Então, espero que vocês tenham sorte aí e contem sempre conosco. Muito bem, a gente agradece. Felipe, muitíssimo obrigado aí por ter vindo aqui nos visitar o Corecon e também bater esse papo aqui no Conversando com Economistas. Foi uma satisfação imensa te receber hoje aqui. Eu que agradeço, um prazer muito grande, viu? Obrigado pelo convite. Chegamos ao fim de mais uma edição do Conversando com Economistas. Espero que você tenha gostado e que mais esse programa tenha te inspirado aí com novas ideias e na escolha de fazer economia. A gente fica por aqui e te espera numa próxima edição. Até lá!